Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai retomar o nosso curso aqui de redação. E antes de fazer esse curso de redação, eu queria chamar a atenção aqui um texto que a gente está trazendo aqui, onde o tema é preconceito linguístico, né? Mas antes de iniciar esse curso, a gente tem que deixar bem claro que a redação ela tem três subdivisões. Ela tem a introdução, ela tem o desenvolvimento e ela tem a conclusão. Dentro da introdução nós vamos ter a estratégia de abertura, a gente vai ter a problematização, a tese acompanhada dos argumentos. Então vamos direto ao assunto. Aqui no texto diz o seguinte: São Tomás de Aquino defendeu que todas as pessoas precisam ser tratadas com a mesma importância. Ponto. Essa aqui é a estratégia de abertura. O que acontece com a estratégia de abertura? Você pode usar uma citação filosófica, socióloga, área do direito, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você pode usar a Constituição Federal, você pode usar o Código Penal, o Código Civil, enfim, tudo que for relacionado à área do direito. Mas você pode usar um repertório filosófico, que é o caso aqui. Aí depois vai vir o quê? A problematização. Vamos lá. Porém, a questão do preconceito linguístico, que é o tema, contraria o ponto de vista do filósofo, ou seja, está batendo de frente, está distanciando. Agora vem a tese. Uma vez que no Brasil alguns grupos sociais são vítimas de discriminação constante. Ponto. Nesse contexto, percebe-se a configuração de um grave problema de contorno específico, cuja diminuição é dificultada em virtude do legado histórico e da falta de conhecimento. Então já temos aí os dois argumentos, em virtude do legado histórico e da falta de conhecimento. Agora vamos para o desenvolvimento. Em primeira análise, o legado histórico mostra-se como um dos desafios à resolução do problema. Ponto. De acordo com o pensamento de Cláudio Lévi-Strauss, só é possível interpretar adequadamente as ações coletivas por meio de entendimento dos eventos históricos. Nesse sentido, o preconceito linguístico, mesmo que fortemente presente no século XXI, apresenta intrínseca à história brasileira, o que dificulta ainda mais a sua resolução. Portanto, para a sua diminuição, é preciso romper com esse preconceito histórico, enraizado na mentalidade social. Ponto final. Agora vamos fazer uma análise aqui bem breve. Em primeira análise, o legado histórico mostra-se como um dos desafios à resolução do problema. Esse é o tópico frasal, que vai apresentar o primeiro argumento. Depois da apresentação desse argumento, vai trazer um repertório sociocultural, ou seja, tem que ser alguém conhecido. Aí ele trouxe o quê? De acordo com o pensamento de Cláudio Lévi-Strauss, quem é esse Cláudio Lévi-Strauss? É um antropólogo. Só é possível interpretar adequadamente as ações coletivas por meio do entendimento dos eventos históricos. Nesse sentido, o preconceito linguístico, mesmo que fortemente presente no século XXI, apresenta raízes intrínsecas à história brasileira, o que dificulta ainda mais a sua resolução. Portanto, para a sua diminuição, é preciso romper com esse preconceito histórico enraizado na mentalidade social. Então, beleza. Agora vai vir a reconexão, mesmo que fortemente presente no século XXI, apresenta-se raiz intrínseca à história brasileira, o que dificulta ainda mais sua resolução. Essa aí é a reconexão com o tempo. Depois, o desfecho. Próximo parágrafo, que também é o desenvolvimento, vai ter a mesma estrutura. Vai ter o tópico frasal, vai ter a comprovação do argumento por meio de repertório sociocultural e vai ter a reconexão do repertório com o tempo. Aí finaliza. Ponto lá. Segundo parágrafo do desenvolvimento. Segundo argumento. Além disso,
Outra dificuldade enfrentada é a questão de falta de conhecimento. Nesse sentido, o filósofo Schopenhauer, quem ela trouxe? Schopenhauer, um grande filósofo, defende que os limites do campo de visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo. Ponto. Isso justifica outra causa do problema. Se as pessoas não têm acesso à informação séria sobre o preconceito linguístico, que é o tema sofrido por alguns grupos sociais brasileiros, sua visão será limitada, o que dificulta a erradicação do problema. Então, o que acontece? O tópico frasal. Vamos identificar aqui o tópico frasal. Além disso, outra dificuldade enfrentada é a questão da falta de conhecimento. Esse aqui é o tópico frasal. O argumento, falta de conhecimento. Agora ela pegou e trouxe aqui um repertório sociocultural. Qual foi esse repertório sociocultural? O filósofo Schopenhauer, que é um grande filósofo, então ela está usando a filosofia. Defende que os limites do campo de visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo. Agora ela vai fazer a reconexão do repertório que acabou de colocar com o tema. Vamos lá. Isso justifica outra causa do problema. Se as pessoas não têm acesso à informação séria sobre o preconceito linguístico, que é o tema, sofrido por alguns grupos sociais brasileiros, sua visão será limitada, o que dificulta a erradicação do problema. Fez a reconexão, ponto final. Agora vamos para a última parte, que é a conclusão. Vamos lá. Lembrando, conclusão tem que ter a proposta, ou seja, o tópico frasal, a apresentação, tem que trazer a ação, o meio, tem que trazer a finalidade e aí faz o desfecho. Então vamos lá para a análise. Portanto, para que a diminuição do preconceito passe a fazer parte da realidade brasileira, medidas precisam ser tomadas para que isso ocorra. O MEC, juntamente com o Ministério da Cultura, deve desenvolver palestras em escolas a serem webconferenciadas nas redes sociais desses órgãos, por meio de entrevista com vítimas do problema e especialistas no assunto, com o objetivo de trazer mais lucidez sobre o tema. Bom, além disso, nesse evento é preciso discutir a compreensão dos eventos históricos no combate ao preconceito linguístico a fim de erradicar esse problema. Ponto. Por fim, é preciso que a comunidade brasileira aqui, de forma mais otimista, para diferença, pois, como constatou Hannah Arendt, a pluralidade e a lei da terra. Agora vamos fazer a análise. Portanto, é o conectivo para iniciar a conclusão. Para que haja a diminuição do preconceito linguístico, passa a fazer parte da realidade brasileira, medidas precisa ter tomado, ou seja, ações. Aí vem lá, próximo período. Para que isso ocorra, o MEC, o que é o MEC? Ministério, juntamente com o Ministério da Cultura, é o agente, deve desenvolver palestras em escola, é a ação, a serem webconferenciadas nas redes sociais, ou seja, YouTube, Google, Instagram, Kawaii, por aí vai, desses órgãos. Agora o meio, por meio de entrevista com vítimas do problema e especialistas no assunto, com o objetivo, aí a finalidade, né? Para que vai ser isso? Com o objetivo de trazer mais lucidez sobre o tema. Bom, além disso, nesses eventos é preciso discutir a ação, a compreensão dos eventos históricos, que é o argumento, fez a reconexão, do combate ao preconceito linguístico, a fim, outra finalidade, de erradicar esse problema. Ponto. Por fim, é preciso que a comunidade brasileira olhe de forma mais otimista para a diferença, pois, como constatou Ana Andrade, a pluralidade é a lei da terra.
ponto final. Fizemos aí a breve análise do texto e desde já agradeço sua atenção. Se gostou, deixa seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. De qualquer forma, estará contribuindo para o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Valeu, um abraço, tchau!